E ficou a conexão e foi para ao vivo. Vamos lá, enquanto rola uma música. É arriscado, né? Fazer com música. Vai que cai essa parada. Loucura, 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 loucura. Estamos aqui, vamos chamar umas pessoas, fazer aquela chamada. Vamos fazer aqui uma chamada. Chamadinha rápida, só para avisar que estamos aqui online. Papai, esse vem, esse vem, esse vem, esse vem. Vamos lá. Muito bem. Vem também. Pode vir, pode chegar. Fazendo aquela chamadinha aqui. Papapá, papapá. Muito bom. Aquela chamadinha básica, né, gente? Antes de começar aqui de vez. Chama umas pessoinhas aqui que a gente sabe que estão online. Para acompanhar o papo. Quem chegar, chegou, hein? Vamos lá, deu? Mais um aqui, papapá. Esse também, esse também. Vamos chegar, vamos chegar. Esse também, muito bem. É isso aí, gente. Muito bem, tá funcionando, né? Tá tudo certo. É isso aí, gente. Muito bem, estamos aqui para mais um Todo Mundo Faz Live ao vivo. Hoje, dia 10 de setembro. Dia, sei lá, 8.959 de quarentena e isolamento social. Sei lá que dia. Vamos lá, mais um Todo Mundo Faz Live. Vamos já chamar aqui a Altinista, ela já chegou aqui. Aí a galera vai entrando, vai conversando, vai trocando uma ideia. Vamos lá, cadê a Altinista? Ela estava... está aqui. Muito bem. Tirar a música, né? Vamos tirar a música, infelizmente. Né? Muito bem. Hello! E aí, Altinista? Tudo bem? Tudo bem por aí, como é que estamos? Tudo bem, um calorzão aqui, graças a Deus. Mas tudo Pois bem. é. Pois é, não, eu li que vai bater recorde de calor no final de semana. Vai. Vamos ver, né? Finalzinho de inverno aí tá diferente. É, total. Que falta faz aquela piscininha, né? Ai, nem fala. Nem fala, esses tempos estão difíceis. Pois é, né? Pois é. Bom, em primeiro lugar, obrigado por ter topado aqui comparecer nessa horinha aqui com a gente, muito bom. Eu que agradeço. Muito legal. E já aproveitando esse assunto, então me fala como é que você está nesses dias aí todos, né? Sei lá quantos dias já de quarentena, de isolamento. Você está conseguindo se manter em casa? Tá aí? Como é que tá? Então, eu tive esse período de pânico, né? Que eu acho que a maioria das pessoas teve, assim, dos primeiros meses ficar, assim, naquela coisa super, hiper isolada mesmo, assim. Aqui em casa a gente não saiu pra nada, nada, nada. Saía só para ir no mercado e olhe lá, às vezes se pudesse evitar supermercado grande, a gente ia no menorzinho só para não ter problema com essa coisa de aglomeração, e com as crianças em casa também, né? No caso, meus filhos, eles são de outro relacionamento, então também não estavam indo para casa do pai, nem da avó, nem de ninguém, então a gente com aquela coisa ali super presa em casa. E aí depois começou a bater também aquela coisa da resposta emocional para tudo, né? Então, agora a gente continua em casa, mas assim, meu namorado, por exemplo, já trabalha fora, então eu também tive que sair para fazer algumas coisas. Tive que ver alguns amigos também, não teve como, parente e tal, mas no geral, a maior parte do tempo eu estou em casa, assim. Então é bem difícil eu sair. Enfim, a gente acaba se habituando também, né? Com essa rotina e tudo mais. Então, mas sempre se protegendo todo mundo, o tempo todo de máscara, quando sai pra rua, até as crianças. Então, o difícil é controlar, às vezes, até as crianças, né? Sim, eu imagino. Mas estamos seguindo. E você mora na Zona Sul ainda ou não? Tá em outra região? Sim, eu moro na Zona Sul. Moro na Zona Sul ainda, na Quebrada. Legal. Acho que eu vi logo no comecinho da quarentena uma live, acho que da própria Bugnipe, você falando sobre essa coisa de composição, né, nesses tempos. Porque tem muito artista que tá travado, né, não tá conseguindo compor, nem fazer nada e tal. E tem outros que estão voando, fazendo mil coisas. Como é que você tá nesse sentido?
tem uma galera lançando disco, inclusive eu fico assim, meu Deus. No comecinho, eu ainda estava conseguindo produzir algumas coisas, né? Dava uma brincada aqui em casa com os equipamentos, às vezes não necessariamente escrevendo, mas produzindo outros conteúdos e tudo mais. Mas chegou uma hora que eu comecei a ficar um pouco mais presa com essa situação, assim. Então eu acho que eu tô um pouco mais no time das pessoas que estão mais travadas. Eu não tenho conseguido compor muito, não. A última música que eu escrevi, de fato, foi a Evelyn Dove, que saiu no disco do Nil, alguns dias atrás. Então, que também reflete bastante do meu momento atual e artístico e tudo mais. Mas eu tô um pouco travada, assim. Tô me esforçando para voltar um pouquinho ali, terapia e tudo mais, para conseguir ajudar a dar uma liberada na cabeça nesses momentos e voltar a ter aquela liberdade, né? Que é essencial, mas de alguma forma a gente tem que encontrar por onde, né? Então, tem sido um pouco difícil para mim também, assim, encontrar o equilíbrio, né? Desse momento todo. Então... Total. E é muito doido. Enfim, a gente ainda vai falar de clipes e tal, mas eu tava já reparando numa coisa, que é um período tão louco que vai deixar algumas sequelas, vamos dizer assim, né? Então daqui a um tempo, quando a gente assistir um clipe desses dias, a gente vai saber, né? Porque vai ter gente de máscara, Sim. ou vai ser tudo feito em casa ali, pequenininho, né? Muito doido, vai refletir em tudo, né? Sim, muito e doido. Com pouca estrutura, né? Tem muita gente conseguindo fazer umas coisas bem legais. Não só daqui do Brasil, mas uns artistas gringos também que com pouca estrutura estão conseguindo usar bastante a criatividade nesse momento, assim. E aqui em casa, esses dias, a gente fez umas brincadeiras. Meu namorado também é músico, também trabalha com música, então ele tá para lançar um trabalho e a gente montou um mini estúdio aqui em casa esses dias. E foi bem legal, porque eu fiquei meio perdida, que ele falou, o pessoal vai vir aqui para fotografar e tudo mais. Aí eu, cara, mas como? Aí fiquei pensando, fiquei preocupada, mas assim, acabou que a estrutura deu super certo. Eu tenho uma luz aqui em casa, um tripé, um negócio, uma luminária. A gente conseguiu fazer uma coisa muito legal, assim. Então, tipo, às vezes a gente fica naquela, tipo, como fazer? Mas é um lance de usar a criatividade mesmo. Acho que no fim das contas as ideias, elas valem muito mais do que a própria estrutura, né? Então, eu tenho visto várias coisas bem legais, assim, nesse momento. Total, adaptações e criatividade e tudo mais, Sim. É isso aí. Tiniz, você é uma artista que no seu som traz muitas referências, assim, de diversas e tal, de várias épocas diferentes e tal, mas eu queria começar, de fato, o nosso papo perguntando sobre sua memória musical, assim, de infância, sabe? Aquela coisa que você ouvia criança mesmo. Você tem, assim, sei lá, uma primeira memória musical? Eu tenho um pouco. A minha mãe gostava de vários estilos de música, né? Até de rap, inclusive. Minha mãe escutava muito rap. Que minha mãe já vem daquela fase de anos 80, periferia, então que todo mundo escutava as mesmas coisas nos bailes, né? Então, minha mãe escutava muito black music, soul music e rap. Então eu lembro de algumas coisas assim em casa, assim, que se ouvia, né? Até dos meus tios também, o pessoal que frequentava baile nessa época. Então eu tenho umas memórias assim de músicas dos anos 80, assim, dentro da black music, assim, até do início desse R&B que a gente conhece agora, né? Porque o R&B é um termo, na verdade. E soul, essas coisas assim, né? Manhattans, essas bandas de soul music, funk dos anos 80. Eu tenho um pouco dessas memórias assim de casa. Bastante. Samba também, muito. Porque a minha outra parte da família do meu pai é do samba, então tem um pouquinho dessa lembrança assim dos sambas mais antigos e tudo mais. Então são essas memórias, assim. Que legal, então na sua família tem essa mistura mesmo de cada parte trazer referências, né? Que era o que acontecia, enfim, nas comunidades periféricas e tudo mais, era o samba e a black music, vamos dizer Exatamente. assim, né? Sim, totalmente. A minha família toda sempre morou aqui na Zona Sul, até o meu pai também, quando eu era criança, ou quando ele se relacionava com a minha mãe um pouquinho antes de eu nascer, todo mundo morava aqui na Zona Sul, então todo mundo convivia nas mesmas coisas, assim, nos mesmos lugares. Então, todo mundo consumia isso mesmo, assim, era bem essa vibe mesmo, assim. Eu acho que em várias quebradas, né? Principalmente da Zona Sul, mas em várias partes de São Paulo, então
É uma coisa bem comum, assim. Por exemplo, se eu converso com meu sogro, que também é de uma outra parte da Zona Sul, também periférico, também negro e tudo mais, tem as mesmas coisas. Às vezes nem se conheciam, mas todo mundo tinha essa mesma cultura, assim. Muito louco. Eu acho muito Uhum. louco. Periferia é periferia, como diz a música, né? Não tem jeito. Exatamente. Às vezes você vê uma periferia, sei lá, de BH, aí você fala, nossa, parece Brasilândia ali, aquele cantinho ali, é muito doido Então. isso. Total. Minha mãe nasceu na Brasilândia, né? Minha mãe era da Brasilândia. Ah, Depois é? De veio lá? pra. Sim, sim. Minha avó, o pessoal morava lá e depois vieram pra cá, pequenos ainda, vieram pra cá, pra Sul. Então, até hoje Legal. ainda tem um pouquinho de família lá na Brasilândia. É que legal, não sabia, eu citei aleatoriamente. Sim, sim, tenho. Demais, demais, demais. E, enfim, já indo para sua carreira de fato, você aparece ali para muita gente, pelo menos foi quando eu conheci até o seu trabalho no Rimas e Melodias, né? Que é um grupo importantíssimo, né? São mulheres ali espalhadas nas mais diversas atuações dentro da música, DJ, na rima e Sim. propriamente na melodia. Como é que pintou para você essa oportunidade e como foi fazer parte disso, né? Então, eu já conheci a Tatiana Bispo, conheci a Stephanie, um pouquinho antes do Rimas e Melodias, a gente contou essa história poucas vezes. Um pouco antes da gente formar o Rimas, a gente tentou um projeto que seria eu, Tati, Stephanie e a DJ Vivian, que acabou não indo pra frente, a gente teve contratempos, assim, de compromissos das meninas e tudo mais, a gente acabou não levando. E aí depois a Tati veio nessa outra tentativa, falou, amiga, vamos fazer uns conteúdos para YouTube, vamos fazer uns vídeos, a gente se junta, eu não sei, a gente faz um bem bolado, eu acho que vai ser massa. E eu tô pensando em você. Aí falou o nome de todas as meninas, né? Na Carol, na Tássia, na Drica, Stephanie e tudo mais, todas. E a Maíra, ela, por ser jornalista, e por ser, assim, também amante de rap e de R&B, ela já vinha de um tempo, assim, onde ela vinha fazendo matérias. Na época ela trabalhava na Folha de São Paulo, vinha fazendo matérias falando sobre artistas de R&B, quem estava trazendo esse movimento, artistas de rap e tudo mais. E aí eu conheci a Maíra um pouquinho antes disso, né? Que ela também me entrevistou. E aí as duas se juntaram e, vamos tocar esse projeto. Na época eu tava bem atarefada, assim, tinha acabado de ser mãe de novo, então eu falei pra Tati, amiga, eu não vou conseguir tocar com você isso aí, mas eu tô dentro, vou participar sim. E inicialmente era pra ser isso, né? Era pra ser um projeto onde a gente ia produzir conteúdo, né? Das meninas cantando suas músicas e tudo mais. E aí fizemos a primeira reunião, que foi no final de 2015. E aí, nessa reunião tava eu, Tássia, Maíra e Tati. A Tássia eu conhecia, a gente se encontrou poucas vezes, mas eu já conhecia ela. As outras meninas também conhecia um pouco de longe. A Drica já frequentava a minha casa também, a gente já era amiga. Já tinha feito música junto pro EP do Amiri. E aí a gente foi montando o projeto assim, fizemos a gravação dos vídeos, fizemos a Cypher, que na época, tipo, depois que lançou, viralizou pra caramba, assim, foi um momento muito legal. E aí a gente começou a entender que o bagulho tava tomando uma proporção que a gente não esperava. Tipo, nossa, não era pra ser tudo isso. A gente fez o lançamento, lançou os vídeos, e aí a gente fez uma festa no Casa Brasilis, que era na antiga, na primeira casa ainda. E lotou, assim, ficou gente pra fora, na rua, não comportou, assim. Tem até uns vídeos desse dia, todo mundo em cima da gente, assim. A gente cantando e as pessoas super junto, porque não tinha espaço. E aí começou a tomar uma outra proporção. A gente recebeu o convite pro segundo show. E depois o convite para fazer o EP no Red Bull, no Station. E aí a gente começou a entender que, peraí, a gente vai ter que parar e separar o nosso momento atual para um pouquinho pro Rimas e Melodias dar uma atenção diferente. Então foi o que todas nós fizemos durante a gravação do EP. A gente se guardou para esse momento, né? A Tássia liberou mais a agenda dela, que estava um pouco mais movimentada que a nossa. Todas as meninas, Drica, Carol, todo mundo, vamos se dedicar para esse momento. E foi o que a gente fez e deu muito certo, assim, pra gente. Lógico, né? Na medida do possível, mas assim, foi muito massa, assim, foram frutos muito legais.
fizemos o EP Lindo, fizemos vários festivais, viajamos bastante. Fizemos muita coisa legal e aí a gente entendeu também que tudo tem um prazo e a gente deu uma pausa nesse momento para voltar em algum outro momento que a gente possa fazer mais ou menos a mesma coisa, assim, né? De separar esse momento com esse prazo para curtir um pouco mais, lançar coisa nova, não sei. Mas o Rimas e Melodias sempre foi essa proposta mesmo, assim, do coletivo e de um projeto pontual mesmo. Sim, não, perfeito. Até porque é bem difícil montar esse tipo de grupo justamente por isso. Cada uma vai ter a sua agenda, vai ter o seu foco, o seu objetivo ali naquele momento. Sim. Então precisa de um senso de comunhão muito grande também, né? Sim. Peraí, né? Vamos se juntar, vamos fazer acontecer e depois, né, a coisa se resolve, né? Legal isso. E o legal é que depois do Rimas e Melodias, foi como se a gente tivesse plantado essa sementinha, né? Então, muita coisa legal aconteceu para todas nós, né? Cada uma na sua proporção, porque estava cada uma em seu momento de carreira e todo mundo recebeu um pouco desse fruto, né? Então agora vai ser um pouco mais difícil, mas eu acho que importante. A gente sempre se fala também, direto a gente marca. Esse fim de semana mesmo as meninas estavam falando, colocando papo em dia e a gente sempre dá esse espaço para conseguir refrescar as coisas, sabendo que em algum momento a gente vai poder renovar, né, alguma coisa para o projeto e tal. Total, total. E eu queria voltar um pouquinho, então, mais na sua história. Eu estava lendo algumas entrevistas suas e tal. Tem uma história que eu li em texto, eu queria que você contasse, que é a história do CD da Lauryn Hill, quando você foi comprar o CD da Lauryn Hill. Quando você era adolescente, eu acho, né? Como é que foi isso? Eu sempre fui doida pela Lauryn Hill, né? Quando eu comecei a conhecer mais de música e, fazer esse lance de pegar todas as informações que eu podia e tudo mais. Tanto que eu conheço muita coisa de R&B, de neo soul, dessas sonoridades assim, dessa época, porque eu buscava muita coisa. E meus amigos, eu colava com uma galera que também tinha essa mesma visão, então a gente conhecia muita coisa. Mas a Lauryn Hill foi uma das minhas primeiras referências mesmo, assim. Justamente talvez por ser a mais acessível, né, daquele momento, naquela época, assim, que a gente não tinha acesso à internet, era tudo mais difícil. Então a Lauryn Hill era mais conhecida, até por causa do Fugees, da Killing Softly, que tocava em tudo que era lugar. Sim. E aí eu conheci o disco, e aí fui juntando dinheiro para poder ir lá no shopping, porque eu sabia que tinha uma loja, que eu passava lá e eu sabia que tinha. E aí juntei o dinheiro e fui lá nessa loja de CD e comprei o disco da Lauryn Hill, assim. Parece que, nossa, meu Deus, eu comprei e assim, tipo, fiz a melhor compra da minha vida. E foi realmente, assim, e eu ouvia até furar. Tanto que eu conheço esse CD, assim, de cabo a rabo por causa dessa época, assim, e foi muito importante pra mim, foi uma referência muito importante, assim, mesmo, nesse momento meu de formação, de identidade musical e tudo mais. Então, enfim, eu devia ter, sei lá, uns 13 anos, por aí. E se a gente for parar para pensar, não faz tanto tempo assim que a gente ia até a loja comprar um CD, né? Que a gente queria ouvir muito. Exatamente. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar com 17, 18 anos, e aí eu comecei a comprar mais. Aí eu descobri a FENAC. E aí, quando eu entrei na FENAC a primeira vez, a FENAC do Shopping Morumbi, eu ficava, cara, tem um monte de coisa aqui que eu nem sabia que tinha. E aí, comprei várias outras coisas. Comprei os 2 discos da Janet, que também são grandes referências pra mim, que é uma dupla, que fez bastante sucesso nos anos 90 também. Paguei caro na época, caríssimo. Minha mãe falava, né, que meu salário era pra isso, né? Eu trabalhava pra comprar meus CDs. E às vezes ia na galeria também. A galeria, eles conseguiam trazer umas raridades, umas coisas que também não vinha pra lugar nenhum. Então eu comprei bastante CD nessa vida. Ainda me restam alguns aqui que eu guardo com carinho. E você ouvindo Lauryn Hill, assim, você ouvia já com uma intenção assim, de falar, não, eu vou cantar, eu quero cantar, então eu vou seguir isso aqui, vou pegar esse jeito aqui. Como é que você ouvia Lauryn Hill? Totalmente. Eu pegava tudo que era útil pra mim. E eu tinha... um pessoal falava pra mim que eu sempre tive o ouvido muito bom, porque eu não toco nada, né?
Mas eu consegui aprender divisão de voz, por exemplo, terça, quinta, tipo, eu tenho um ouvido bom para isso e eu sempre fui muito afinada, assim, né? Não, né? Falando, assim, modéstia à parte, mas para quem não toca nenhum instrumento, eu conseguia bater nas notas certinho. E era disso, de ficar ouvindo as músicas e repetindo nessa coisa da repetição. E fui aprendendo, assim, né? Como fazer divisão de voz, essas coisas, assim. Então, tipo, eu já ouvia tudo sugando o máximo que eu podia. De técnica, de melisma, tudo. Afinação, dinâmicas de canto, várias coisas, assim, eu já ouvia tudo, assim, já pensando em, nossa, pode-se fazer isso, pode-se fazer aquilo. Então, a minha escola é toda disso, assim. E é um processo interessante, né? Porque você, enfim, para começar essa caminhada, você tem que fazer isso, pegar alguém ou algum estilo e ir copiando aquela coisa para pegar o jeito. E depois tem o processo de você se livrar dessa cópia e criar o seu jeito, né? Sim. Que para você pode parecer até natural, mas para quem vê de fora é super complexo. Na minha cabeça é um negócio complexo. Né? Como que você se livra de uma cópia, né? De uma cópia para criar o seu jeito? É difícil, né? Tem artista que às vezes nem consegue, né? E ok também. Tem muito artista, por exemplo, que aprende o necessário e vai trabalhar, sei lá, com backing vocal ou com outras coisas. Ou com outras coisas que de repente se enquadre mais. Então, eu acho que tem muita gente que passa, de repente, a vida inteira tentando achar uma identidade, né? Eu demorei muito, assim, pra conseguir. Eu comecei a cantar muito jovem, mas com 16, 17 anos eu já fazia uns trampos como backing vocal, comecei a escrever e tal. Mas eu demorei bastante tempo para conseguir entender como eu iria conseguir aplicar isso numa possível carreira. Porque nem sempre eu quis ter uma carreira desde sempre. Eu gostava de cantar e só. Então, quando eu tinha, sei lá, meus 20 anos, eu comecei a escutar. Olha, acho que você pode começar a pensar numa carreira. Mas não é tão simples, né? Então, e eu não queria fazer também mais do mesmo. Eu queria achar alguma coisa que eu me identificasse. E até não só na questão de artística, mas de lírica também, né? Eu sempre tive uma coisa meio introspectiva, de escrita. Eu precisei entender isso, como que eu poderia trazer isso de uma forma que não ficasse complexo para as pessoas entenderem. Enfim, pisciana, né? Mas, então, levou bastante tempo. Eu lembro que em 2013, mais ou menos, foi um ano que eu consegui entender onde eu poderia me encaixar. Eu comecei nesse lance de pesquisa de internet, eu sempre fui de pesquisar muito, SoundCloud, Tumblr, eu ia caçando os artistas e eu sempre gostei muito de caçar os artistas underground. E aí eu comecei a ver que tinha um movimento chamado Indie R&B, ou R&B alternativo, e tinha uma galera fazendo muita coisa legal com essa roupagem. E, por exemplo, Cisa veio dessa época, que hoje é uma artista que virou mainstream, mas ela veio dessa época do indie R&B. O The Weeknd também, que tinha uma música totalmente que ninguém entendia nada. Era uma outra fase com formas de fazer música naquele estilo, cantando R&B, mas com outras referências. E aquilo me chamou muita atenção, porque era muito diferente, muito alternativo para o que estava rolando no R&B comercial. Aí eu falei, cara, eu acho que dá para ter algumas ideias com isso, fazer coisas interessantes com essas referências. E os instrumentais eram todos instrumentais que eu me amarrava, assim, que tinha tudo a ver comigo. Aí eu comecei a entender. Aí nessa época eu mudei de nome, mudei para Altiniz. E comecei a fazer algumas músicas já para lançar, pensando em lançar. E aí a das 3 às 6 veio um pouquinho depois disso. E algumas outras coisas que eu fui soltando na época, que hoje em dia eu tirei, porque não me identifico mais. Mas foi uma época que eu consegui entender mais ou menos aonde que eu poderia misturar o meu lance referência, assim, com essa referência do R&B 90, vocalmente falando, mas trazer instrumentais mais alternativos, misturar mais as coisas. Então, eu acho que até valeu a pena eu ter esperado um tempo para conseguir me encontrar, e dessa forma eu consegui entender o que eu poderia fazer. E é o que eu trago de premissa para minha arte até hoje, assim. Não me prender com esse lance de misturar. Eu gosto muito de misturar música eletrônica, house, UK garage, sei lá. Até mesmo com uma batidinha de trap, você consegue trazer outras referências junto. E, enfim, tem muita gente fazendo isso no mundo. O brasileiro demora um pouquinho para absorver, né? Eu acho que existem várias questões em relação a público.
Mas eu fico muito feliz com as coisas que eu fiz, assim, né? Artisticamente falando, eu gosto muito das coisas que eu construí. Então, enfim, eu acho que é muito da minha personalidade mesmo, assim, também. Uhum. Passou uma pergunta aqui, se não me engano, o Eric, ele pergunta que ano que foi isso, essa descoberta toda, que ano mais ou 2013. menos? 2013, né? 2013, por Certo. aí. Sim, Foi uma época legal. bem massa, assim, que eu conheci vários artistas legais fazendo coisas muito incríveis. E os anos 90, principalmente o finalzinho ali dos anos 90, foi uma época muito rica também. Sei lá, você falou de Lauryn Hill, mas tem, sei lá, TLC, En Ah, Vogue, nossa. ah, putz, Eu tenho o CD do En nossa, Vogue, inclusive, dessas meninas você tem o todas. CD? SWV eu amo Salt and demais, demais, Pepper, né? demais. Salt and Salt Pepper, and muita Pepper. coisa, muita coisa. Muita coisa Porque boa dessa ali, época. ali eu não sei se você enxerga da mesma maneira, mas a gente tinha ali até, sei lá, 97, a gente tinha aquele rap muito pesado, né? Tupac, Notorious, aquela coisa do gangsta Uhum. pesadão mesmo. Aí Sim. eles, né, morrem e tal, aquela coisa toda. E logo na sequência ali, 97, por aí começa a estourar essa cena. Parece que é um recado assim, vamos deixar a coisa mais leve, só que com porrada, né? Você pega No Scrubs, por exemplo, é uma letra sobre assédio e tal, né? Sim. Então é muito doido isso, né? Rola essa mudança de imagem do rap e R&B, assim, né? Misturando tudo, né? Antigamente tinha muito esse negócio de quando chegava o final da década, parecia que alguma Hum, coisa acontecia que ia ditar o que ia acontecer na próxima, assim, muito louco. sim. Até, por exemplo, o New Jack Swing, que foi criado pelo. Ai, meu Deus, como é o nome do produtor famoso lá que faz o. Ah, meu Deus, enfim, a minha memória tá meio ruim. Mas o New Jack Swing, por exemplo, ele veio no final dos anos 80 e ele ditou totalmente o que iria acontecer ali, tipo, 91, 92, 93 e tudo mais. Hum, Se você pega até o comecinho de SWV mesmo, as primeiras músicas, era uma coisa muito diferente do que foi se tornando o que você falou, tipo, até chegar, tipo, 97, sim. 98, já mudou completamente. Então eu percebo muito esse lance, assim, de que final de década parece que alguma coisa muito louca acontece, assim. Então o R&B se misturou muito com esse lance do gangsta rap. Uhum, Você vê, tipo, até na forma de se vestir, né? A Lia, por exemplo, ela foi uma grande precursora de algumas coisas. E aí depois sim. foi mudando, citando até a Lia como exemplo, ela veio nessa coisa mais com o R&B, com influência do gangsta rap. E aí depois ela trouxe o Timbaland, que já revolucionou Uhum. completamente a música dela, já veio com uma outra coisa que ditou o que aconteceu nos anos 2000, por exemplo. Então eu acho isso muito louco. E os anos 2000 já foram outra coisa, com outras referências. Aí já vem Destiny Child com, sabe, com outras coisas. Tipo, elas fizeram aquele disco Survivor que, tipo, tem outras referências. E Uhum. aí, tipo... E aí as coisas vão, né? É muito louco a mudança, É, né? eu ia até citar Destinies, mas aí eu lembrei que elas vêm depois, elas já são influenciadas por essa geração, né? Elas vêm depois. Elas lançam... Acho que o primeiro disco delas pega essa fasezinha do meio dos anos 90 Hum, ali, mas aí elas vão começando a mudar também. Quando vai chegando próximo dos anos 2000, as coisas já vão mudando mais. Já vão pegando uma outra roupagem, uma coisa mais... As batidas mais misturadas com elementos eletrônicos. É uma pira, assim, do hum, Darkchild, que foi um dos produtores da época que trouxeram um pouco dessas coisas, e do Timbaland, né? O Timbaland, ele é o pai disso aí. Ele é o um gênio. ministro lembrou aqui nos comentários Ted Riley também, né? Ted Riley. Ted Riley, A minha memória verdade, tá muito verdade. ruim. O Ted Riley, ele veio com esse lance do New Jack Swing e aí mudou tudo. Mudou muito do que Uhum. iria acontecer nos anos 90, assim. Inclusive, eu amo demais, sou muito fã do Ted Riley. E nessa época, então, dessa efervescência toda, você descobrindo músicas e tal, você já se preocupava, de repente, traduzir letras, sacar o que estavam falando, ou era uma coisa musical mesmo? Eu tinha esse lance de traduzir letra, assim. Eu tinha uma pasta, Uhum. minha mãe deve estar aí que não me deixa mentir. E quando eu tinha mais ou menos por essa idade, 11, 12, 13 anos, eu gostava de pegar as letras. Eu tinha uma amiga da minha sala que ela tinha computador em casa, né? Olha que louco. E já era, né? Já tinha uma coisa mais classe média ali e tal. E aí eu trazia o nome das músicas pra ela e ela, na casa dela, ela imprimia pra mim, no computador dela, na impressora dela, e trazia a letra pra mim. Aí eu vinha pra casa
eu tinha um dicionáriozinho em inglês, assim, desse tamaninho, que era um dicionário de bolso, e ele tinha uma capinha laranja. E eu traduzia, tentava traduzir as músicas com esse dicionário. E aí era muito difícil, né? Muito, porque eu não manjava nada de inglês. E aí eu consegui aprender várias coisas, assim, traduzia do meu jeito, né? Que óbvio que hoje, se eu for pegar hoje, muita coisa deve estar errada. Mas isso me fez despertar o interesse até pelo inglês. Muita coisa que eu aprendi foi nessa época, assim, traduzindo música. Então, e aí conseguia também entender um pouquinho do que as letras falavam. Mas era muito difícil, porque eu gastava muito tempo tentando traduzir uma música, né? Total. Então, quando veio o Google, né? Quando veio a internet, quando eu comecei a ter esse acesso, aí eu pegava na internet, pegava as letras, pegava as traduções, mas também pegava mais as letras para tentar, enfim, pegar. Então, foi mais ou menos assim. Mas eu tinha super esse interesse também. Não, eu pergunto porque na sua música, né, no que você produz e tal, tem essa questão do discurso ali bem forte, bem aparente, né, bem claro no ouvido ali de quem está ligado no seu som. E nessa época tinha esse discurso de empoderamento muito forte. Eram as mulheres falando, chegamos aqui para dominar a cena, agora é tudo nosso, vamos mandar nossa mensagem e já era, né? Vocês ficam aí nos seus cantos por enquanto, né? Tinha muito isso, né? Sim, tinha bastante. Eu lembro, a gente eu citei aqui o disco da Destiny Child, e o Survivor, ele vem muito com essa pegada, assim. Sim. Dessa coisa de bater de frente, tipo, e tem até a música que foi tema das Panteras, que é Independent Woman, que já vem nessa coisa bem, assim, tipo, nessa temática já bem atual, assim, de falar de feminismo e tudo mais. Mas feminismo no ponto de vista das mulheres negras, né? Então, claro. Já tinha muito isso, assim. Já tinha bastante. Porque antes talvez tinha, sei lá, a visão da Madonna, que era uma outra realidade totalmente diferente, né? Sim. E aí vem o feminismo negro para reforçar, né? Sim, exatamente. Apesar de eu amar a Madonna, mas é uma outra coisa, né? Enfim. Aí já entra num outro assunto, mas é total isso, assim. Pontos de vista diferentes. Não, claro, total. Cada uma com o seu cenário, a sua realidade, enfim, não tem como trabalhar com outra verdade senão a sua, né? Mais ou menos por aí. Exatamente. Né? Mais ou menos isso. Queria falar um pouquinho de clipes com você. Enfim, a gente exibiu lá na TVT o clipe de Só o que eu quiser, que foi bem legal, assim, e a gente conseguiu colocar. É interessante isso, a gente colocou numa categoria vozes femininas, né? Abrangente, bem. Tinha cantora de MPB e tal, porque tem isso, né? Uma rapper ou uma MC, enfim, ela é sempre colocada naquela coisa do rap, do R&B, da black music, né? É difícil ver esse recorte maior, né? Eu acho que isso é importante também de reafirmar como uma voz feminina brasileira, independente do estilo. Eu li uma entrevista sua que você, né, não gosta muito dessas gavetinhas, né? Desses encaixes que às vezes a gente tem que fazer, mas quando dá para fugir é legal, né? E rola, né? Não tem como. Eu fico um pouco, não incomodada, mas sim um pouco incomodada, porque tem muita coisa, né? Eu trago muitas referências, né, no meu trabalho, assim. Então tem gente, por exemplo, que me conhece do Cypher Rimadela. E aí parece que eu sempre vou ter que fazer, na concepção daquelas pessoas, algo na pegada do Cypher Rimadela, que foi uma experiência, na verdade. Foi um experimento, assim. Né, que quando eu recebi o convite eu aceitei assim, mas sem saber muito o que eu poderia fazer e me joguei para tentar uma coisa que eu não tinha feito antes e deu certo e as pessoas se identificam muito. Mas eu tenho outras coisas, eu trago outras coisas assim que muitas vezes as pessoas não se importam muito em conhecer. E também tem esse lance, como que eu falo assim, da outra parte, né, de midiático, assim, de que às vezes a gente tem que colocar realmente nessa gaveta. Então isso incomoda um pouco às vezes, assim, que eu gostaria também de ser exposta de outra forma para outros cenários, para outras pessoas, e às vezes fica naquela coisa ali, rap, por exemplo, que é o que eu menos faço. Então é meio complicado essa parte, assim. Tem dos dois lados. Tem tanto o público e tem tanto também essa parte midiática que coloca sempre a gente de uma forma
E eu acho que de alguma forma isso também prejudica um pouco o artista, assim, quando o artista ele quer experimentar alguma coisa diferente. Então, isso é meio complicado. Só o que eu quiser foi uma música que eu batalhei um pouco para trazer ela como primeiro single do meu EP, mas que eu acho que desenha muito o que eu trouxe no EP que eu lancei o ano passado. Então, assim, de alguma forma eu acho que eu fiz a escolha certa e mesmo assim demorou um pouco para pegar no tranco, mas deu um pouco certo, assim, as pessoas gostam muito dessa música. Então, foi para algumas playlists e tudo mais, até playlist, inclusive, de música alternativa. Então, isso é legal, porque eu acho que é sobre isso mesmo, é espalhar mesmo, para quem tiver que ouvir, sabe? Às vezes o próprio público do rap mesmo não aceita o que eu faço. Sim, claro. Então, é isso que me incomoda, às vezes, desse lance das gavetinhas. E essa música é interessante, como você disse, mesmo que até na produção dela, na sonoridade mesmo, ela traz uns timbres ali, talvez anos 80, né? Não sei se foi isso realmente que passou pela sua cabeça na hora de fazer, que é até anterior ao que a gente estava falando tudo agora, dos anos 90, né? Como é que ela se formou, então, para você? Como é que essa música foi se construindo na sua cabeça e você colocou para fora dessa maneira? Então, essa música, ela foi produzida por um parceiro meu do meu coletivo, Anti-Social Media, que é um coletivo aqui da Zona Sul. E as pessoas, esses meus parceiros desse coletivo, eles não têm muita preocupação com o que fazer com a música. Eles simplesmente fazem. E isso é uma coisa que me fascina muito, assim. É esse lance da ideia totalmente bruta. E o o LNTC, que foi quem produziu essa música, ele me mostrou esse instrumental dessa forma. Ele me mostrou como algo que ele produziu de uma ideia completamente bruta, eu quis fazer e tudo mais. Ele pegou um sample e aí fez e me mostrou. E eu falei, cara, eu quero usar isso. Eu quero fazer. E ele ficou meio surpreso. Eu falei, eu quero fazer e vou fazer. E quando eu escrevi a música e mostrei pra ele, eu falei, essa música vai ser o single do meu disco. E a gente estava em 2016, na época. Isso há 4 anos atrás, mas na época que o EP saiu 3 anos atrás. Então, eu até conversei com ele esses dias e falei, foi muito louco como eu consegui manter essa ideia de que seria o primeiro single do meu disco, né? Porque normalmente a gente muda de opinião. E porque eu sabia que era exatamente o que eu queria trazer, assim. Enfim, e aí a letra, com essa ideia toda de querer colocar uma coisa pra fora de liberdade e tudo mais, e aí trouxe também a visão do clipe, que já é uma outra coisa, já abordando diversidade, e que também é um momento que faz parte super da minha vida por conta do pessoal que eu tenho convivido mais aqui na Zona Sul e tal. Então, todas aquelas pessoas que estão no clipe são pessoas que eu convivo nos rolês, nas coisas que eu faço aqui na Sul. Então, tudo ali tem muito a ver com o que eu gostaria de trazer, então não tinha como ser diferente, assim, era o que realmente tinha que ser mesmo. Vamos falar então mais diretamente do clipe, enfim, uma geral, assim, de onde ele foi gravado, como é que ele foi pensado, se, por exemplo, num clipe como esse, você gosta de participar ativamente de coisas de roteiro, ou se você deixa na mão de alguém ali, beleza, como é que é? Eu tinha tido uma ideia para esse clipe, só que saiu um pouco diferente do que eu tinha pensado, né? Mais uma questão de locação, assim, de ambiente. Eu tinha pensado numa outra coisa, numa outra ideia, só que ficou um pouco inviável para a gente conseguir fazer com as condições que a gente tinha na época, que foi tudo feito muito corrido, pensando no lançamento e tudo mais. Então, eu tive toda a ideia de trazer essas pessoas, as cores e tudo mais, pegar essas cores mais abertas, mais colorido, mais alegre, mais... Então, assim, a maior parte das coisas que aconteceram no clipe foram ideias minhas mesmo. E aí a gente teve que adaptar algumas coisas em relação à locação. Mas eu tinha pensado numa outra coisa, mas assim, 80% do que aconteceu ali foi o que eu tinha pensado mesmo, assim. Era uma coisa era uma ideia que eu já tinha na minha cabeça, assim, porque eu acho que ia conseguir trazer, desenhar muito bem o que eu estou falando na música. Acho que nada como trazer pessoas que estão nessa luta, nessa busca de liberdade. Então, era para ser exatamente aquilo mesmo. E assim, a ideia de chamar a galera da Sul, a maioria ali são modelos da Loyal, que é uma menina super talentosa aqui da Zona Sul, publicitária, que tem
um desfile, ela faz um desfile periodicamente com ideias políticas e tudo mais, e eu achei genial aquilo, e eu chamei ela para fazer esse casting, para ela trazer essas pessoas, e são pessoas que eu conheço mesmo. Então a ideia era toda aquela, assim, na maior parte das vezes eu sei exatamente o que eu quero para os meus clipes, assim. E aí mas também dou muita liberdade para as pessoas com quem eu tô trabalhando, então, pra gente construir junto, né? Então eu trago essa ideia e a gente vai construindo, assim, o que pode ser melhor para aquela ideia, assim. Então é bem assim mesmo. E falando nessa coisa de clipe, tem lá atrás, na sua adolescência de novo, descobrindo música e tal, você tem algum clipe que marcou, assim, essa linguagem de clipe já te chamava a atenção também, ou nem tanto? Eu gostava muito dos clipes bem urbanos, assim, de R&B, assim. Os clipes da SWV, com aquela coisa bem urbanona mesmo, bem rua, sabe? Eu sempre me amarrei muito nesses clipes, assim. Sempre gostei mais. Então tem muito clipe, assim, que eu acho muito foda, assim. Não só das meninas que faziam R&B, mas do Tupac, enfim, de vários outros caras. Então, eram os clipes que eu gostava, assim, de ver. Eu nunca gostei de nada muito super, hiper, mega produzido. Mas depois eu fui conhecendo, fui entendendo coisas muito legais. Eu piro em umas coisas mais 3D, assim, essas coisas mais trabalhadas, After Effects e tudo mais, que dá um trabalhão pra fazer, eu acho muito louco. Mas quando eu era mais nova, assim, eu me amarrava nessas coisas mais assim, mais umas coisas com dança, apesar de eu não hoje em dia não ter mais contato com a dança, mas sempre achei muito louco, umas coisas que a Janet Jackson fazia, que o Usher fazia, então eu sempre gostei da coisa mais urbana mesmo, mais rua, assim, mais essa pegada. Nossa, total. Você falou da Janet agora, e nessa época, nos 90 ela também estava bombando, mas eu não sei, talvez aqui no Brasil não tenha acontecido tanto, né? Não chegou. Talvez o Michael dominava tanto também que não dava espaço para os irmãos, né? Aqui, né? Aqui muita coisa Sim. não bombou aqui, mas lá ela teve o espaço dela, assim, bem massa, em vários outros lugares do mundo, né? Eu amo a Janet Jackson, acho ela talentosíssima, ela foi muito importante, assim. Ela foi muito precursora também de algumas coisas que hoje, por exemplo, a Ciara faz muito bem. E pra mim a Ciara, ela é como se fosse uma continuação da Janet Jackson. A Tiana Taylor também. Muitas meninas fazem hoje coisas que a Janet Jackson começou a fazer. Trazer essa coisa da sensualidade. Enfim, eu acho ela incrível. Eu gostava muito, ouvia muito a Janet Jackson. Eu via os clipes, adorava os clipes. Sempre aquela coisa meio futurista, né? Ela gosta de brincar com isso, né? Tudo aquelas roupas parecidas de metal, umas coisas assim. Era muito louco. Ela usava muito esse lance aquelas coisas que faziam dança de rua, né? Que era um monte de gente no palco e fazia aquela coisa bem coreografada. Ela fazia muito isso também. Então ela foi bem precursora mesmo. Total. E você, assim, você é uma pessoa muito jovem, tem uma carreira relativamente curta ainda, tem muita coisa para fazer. Mas você falou agora há pouco dessa coisa de cobrança e tal, né? Que às vezes um fã cobra alguma coisa, você já sente, mesmo com um tempo relativamente curto de carreira, você já sente uma cobrança, assim, de fazer determinadas coisas, de ir para determinados caminhos? Como é que é para você? Um pouco, assim. Eu acho que eu senti mais depois que... Durante o processo do EP, a linha tênue, e depois também. Eu entrei um pouquinho nessa crise, assim, de uma forma que talvez eu não tivesse entrado antes, assim, de questionar, né? Então, é muito complicado, porque quando você vem de um rolê mais independente, quando você não tem outras pessoas ali, não tem um público, aquela coisa, você faz tudo com muito mais liberdade, porque você não pensa nisso. E depois, conforme essas coisas vão acontecendo, você vai, de repente, entrando num outro momento. Então, eu tô meio que nesse momento, assim, de... O que eu posso fazer, né? Será que eu faço o que as pessoas querem que eu faça? Será que eu faço o que eu quero fazer? O que eu quero fazer? Então, rola um pouco, assim, dessa coisa mais crise, assim, mais esse caos interno de o que fazer. Muitas ideias, mas às vezes até muitas ideias podem prejudicar também. Então, é aquele momento que o artista tem que parar e dar uma organizada, entender qual que é a melhor ideia para ser usada nesse momento. Então, eu tenho bastante isso, assim, principalmente atualmente.
Uhum. É Legal. meio E muito louco. em que ponto, em que momento entra a Bugnipe, então, como uma produtora, né, uma viabilizadora de coisas para você na sua carreira? Como é que foi esse encontro? Então, a Bugnipe, eles me procuraram há uns 2 anos atrás, mais ou menos. Ou 2 anos e meio atrás. Se interessavam já pelas coisas que eu vinha fazendo e tudo mais. Achavam que era bem diferente, que era novo. Então, a conversa que eu tive com a Eliane naquela época foi de, nossa, eu quero muito trabalhar uma mulher e eu acho que você tem o que pode ser muito legal, assim, né, nesse trabalho. Uhum. E aí a gente começou esse trabalho junto, eles investem, né, em algumas coisas que eu faço, clipe, no EP e tudo mais. E aí a gente vem construindo esse trabalho tem 2 anos, mais ou menos. É lógico que tem as opiniões, né? Aquele lance de produtora e artista sempre vai ter, é uma coisa que não tem como. Então, tem coisa que às vezes eu quero de uma forma e às vezes eles sugerem de outra, o que é Uhum. normal, é natural de acontecer e a gente tem que entrar nesse acordo do que pode ser melhor. Então, a gente vem fazendo esse trabalho tem uns 2 anos mais ou menos, essa caminhada. E foi muito bom pra mim, né? Tem sido muito bom pra mim numa parte, assim, porque a gente precisa às vezes desse pontapé, desse investimento para fazer algumas coisas. Então, a gente tem levado assim, dessa forma. É um trampo tranquilo, suave, não tem muitas cobranças e tudo mais, nada muito fora do normal, mas tem sido massa, assim, trabalhar com eles. E a gente tá num momento também interessante vendo por esse lado, que assim, muitos artistas passaram a voltar a procurar gravadoras, né? A gravadora tinha deixado de ser um caminho num determinado momento, era independência mesmo e tudo mais. E agora meio que a gravadora volta a ganhar uma certa importância, vamos dizer assim, né? Que você acha, assim? Que você pensa sobre isso? Estar numa gravadora, ser independente, como é que é? Eu acho que existem formatos e formatos de trabalho, né? São vários formatos de trabalho. A Bugnipe, a gente não tem uma coisa tão... não é assim, como se fosse um contrato artístico de uma gravadora, né? Uma coisa mais Sim. produtora mesmo, eles viabilizam algumas coisas, então é uma coisa mais livre, né? Então acho que até em relação às gravadoras grandes, acho que rolou esse entendimento de anos pra cá, de que os artistas independentes estão se fazendo sozinhos, eles estão produzindo suas coisas Uhum. sozinhos sem precisar de muita coisa e estão conseguindo formar uma base de público muito boa. Então, precisou dar uma reformulada nas coisas. Então, existem formatos e formatos, né? Formatos de editora, relação da gravadora só como editora, ou só como investidora, ou com um contrato um pouco mais, né, mais preso e tudo mais. Então, acho que é importante isso, né? De se entender esse momento artístico, esse momento onde a internet propicia muitas coisas para os Uhum. artistas fazerem suas coisas sozinhos. Então, assim, tem que rolar essa coisa, tipo, onde a gente entra, né? Como a gente pode ajudar? Então, tem que ser uma troca, né? Senão não funciona, né? Os moldes que eram como eram antigamente não funcionam hoje em dia mais. Então, acho que pode rolar um pouco mais de abertura. Acho que no sentido de repente, apostar em artistas mais, como que eu vou dizer, menos hypados. Porque tem Uhum. muita gente muito talentosa fazendo coisas muito legais, mas que às vezes não conseguem chegar numa base grande de público. Eu Sim. acho que poderia melhorar muito mais nessa questão de relação artística e tudo mais, mas eu acho que tem seus avanços, né? Eu vejo pessoas muito talentosas aí, pessoas amigas minhas e tal, que estão conseguindo uma relação muito boa com gravadora. A Morena é um exemplo disso, que é muito talentosa, precisava ser vista de qualquer forma, assim. E outros artistas também que não precisam e que estão se fazendo e ok também. Então, esse lance que é uma troca que precisa ser sempre avaliada para que seja justo para todo mundo, né? Para que seja bom para todo mundo. Uhum, uhum, total. E você é uma pessoa assim de redes sociais, de ficar acompanhando, lendo, vendo as mentions toda hora, ou você tudo bem, deixa pra lá? Eu acompanho bastante coisa. Eu sou de ficar vendo o que tá rolando, assim, de acompanhar artistas também, artistas novos. Eu sempre gosto de ficar vendo o que tá acontecendo, porque eu acho que é importante também a gente saber o que tá acontecendo na questão artística no Brasil e tal. Mas eu não sou muito de produzir coisas, Uhum, conteúdo. Eu tenho um pouco dessa... Eu tenho um pouquinho
sei lá, não gosto muito de ficar colocando a minha cara, sabe? Me Sim. incomoda um pouco. Mas eu Você não tô me faz uma selfie esforçando. assim no meio da tarde, né? Não, Tranquilo, assim. não, não. É muito difícil. Então, mas às vezes rola. Então, às vezes eu fico uns dias sem postar nada, mas tem dia que eu chego Uhum, postando, falando e falando um monte de coisa. E tem dia que eu aproveito, vou, me arrumo um pouco, aí vou, produzo alguns conteúdos, mas não é como outras pessoas ficam ali o dia todo produzindo uhum, coisas. Mas eu acompanho muita coisa. Acompanho muito, assim, e tô tentando, né? Vou tentando me achar, porque eu acho que o mais importante disso tudo é como a gente vai se achar nessa história toda. Não ser mais uhum, mais do mesmo, né? Mais do que já está sendo feito, mas como você vai se encontrar e agregar sendo você mesmo, né? Então eu tenho muito esse lance, assim, uhum. tipo, quero continuar sendo quem eu sou e trazer um pouquinho do que eu sou para que as pessoas para que agregue alguma coisa para as pessoas que me acompanham, né? Então acho que é mais Sim. sobre esse lance, assim, que eu na minha cabeça deveria ser mais sobre isso, assim, mais sobre qualidade do que quantidade. Então eu vou por essa premissa, assim. Não, total. E é um comportamento que talvez até atraia um fã também mais tranquilo. Não é aquele fã que vai ficar o dia inteiro cobrando coisa e comentando. Né? São pessoas que estão É, acostumadas com o seu ritmo, né? Com o seu jeito de sim, levar as sim. coisas e tal. Acho que causa uma identificação, talvez, né? E tem lance da consequência também, né? Muita exposição, Uhum. às vezes também pode atrair exatamente isso que você falou, essa Sim. pressão maior, essa cobrança maior. Tem artista que às vezes tem esse lance de se abrir completamente para o público e o público, na melhor oportunidade, sai falando Uhum. coisas absurdas e expondo coisas absurdas sobre o artista que você fica, caraca, tipo. Enfim, então eu acho que tudo tem que ter um limite, né? Às vezes o Uhum. público também passa um pouco desse limite, então a gente também tem que saber qual que é a melhor forma, né, de ficar bom para todo mundo. Sim. Sim, sim. E aí, enfim, a gente está quase acabando aqui, passou rapidinho. Nossa, super rápido. É, já. Nesse momento que a gente vive agora, claro que não dá, pelo menos eu acho, para fazer planos a médio, longo prazo. Acho que ninguém sabe o que vai acontecer nessa bagaça, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas o que você pensa, assim, sei lá, a curto prazo? Você lançou o EP o ano passado, agora estamos nesse período, né, em que tá tudo meio parado e tal. O que você pensa, assim, sei lá, pro ano que vem? Você quer começar a compor? Quer lançar mais alguma coisa? Você já vê algo assim, não? Então, eu tive algumas ideias para trabalhos novos, assim. Eu gosto muito desse lance, apesar de ter lançado só um EP até hoje, eu acho muito louco esse lance de compilar e montar um Uhum, projetinho, assim. Eu acho que é uma coisa que leva tempo, dá mais trabalho, mas eu acho que é muito uma forma de o artista se expressar, assim, né? Nem que for, sei lá, um EPzinho de 3 faixas, mas que tem um conceito, uma estética legal. Eu acho que é muito mais legal mostrar artisticamente o que você quer com trabalhos assim do que singles. Eu lancei uhum, poucos singles, inclusive. Então, enfim. Esse ano era um ano que eu queria ter aproveitado mais para lançar singles, mas por conta de todas essas coisas e tal, tudo que rolou, eu não consegui tanto. Mas, de repente, pode ser que o ano que vem eu me planeje para lançar um EPzinho de novo. Eu tava pensando nisso uhum, esses dias, então talvez não para, sei lá, um segundo semestre aí, mas com certeza vem single, com certeza vem parceria, porque eu tenho gravado parcerias também, muitos uhum. feats, mas eu acho que logo, logo pode ser que venha uma estéticazinha nova aí de um EP, enfim. O feat ele se tornou uma ferramenta importante, porque, sei lá, a música negra em si, ela sempre foi meio coletiva, né? Você olha a ficha técnica lá dos discos de R&B lá de fora, tem 60 nomes, né? Sim, Você olha uma ficha técnica da Rihanna, você vira a página, assim, e não acaba o negócio, né? exatamente. O E, lance do feat acho que é uma coisa que não é o que mais tem se lançado, na verdade. Acho que tem se dado sim. mais essa prioridade pro feat do que pra coisa solo, né? Eu Uhum, sempre fui mais da coisa solo. Agora que eu tô aprendendo a me abrir mais pros feats, assim. Tem saído. Esse ano saiu bastante. sim. É legal também. Eu acho que é bom para mesclar os públicos, né? Para as pessoas, tanto daqui quanto de lá, se conhecerem e tudo mais. Eu acho que é uma coisa massa. É necessária, é importante. E vai continuar também. Eu não vou parar de fazer. Eu acho que é isso. É É, bem por aí. é uma questão de
trazer, né, mais uma vez, trazer a sua verdade e também ir se moldando, se adaptando e vendo o que está acontecendo, né? E Sim. você e o seu público, eu acredito que a média de idade dele deve ser baixa ou não? É super jovem? Não, até que não. Meu público, É? ele tem uma coisa ali meio... A maior parte do meu público está concentrada ali entre os 24 anos até uns Hum, 27. Eu tenho públicos mais jovens também, mas ali 18, 19 e tal. Mas até que tem sim, uma sim. galera um pouquinho mais... Não mais velha, mas um pouquinho mais madura, assim. Uhum. Que legal, que legal. E é bom porque é isso, né? Traz um frescor no público também, que é importante para gente que gosta de coisa nova, gosta de coisa diferente. Isso é importante para você e para o seu trabalho, né? Total. Sim, total. Pode crer, pode crer. Altiniz, obrigado. Obrigado pelo papo, muito bom. Obrigada a Tivemos você, aqui, foi muito ficamos uma massa. horinha. Muito, muito legal saber um pouco mais da sua trajetória. Eu já acompanho há um tempo, mas não com tantos detalhes assim. Muito bom. Sim, que bom, foi muito E, legal. e esperamos novidades, então. Certo. Em breve Fechou? vai ter. Obrigado, viu? Obrigada a você, foi muito massa. Obrigada a quem acompanhou aí também. Um abraço pra geral. Se cuidem. E é Valeu. isto. Até a próxima. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa foi Altimismo. Muito bem, esse foi mais um Todo Mundo Faz Live toda quinta-feira às 2 da tarde aqui neste Instagram. Valeu ao Kaique. E o Kaique chegou no final, bicho. Chegou no final, pô, acabou de chegar. Ó, vai ficar salvo no IGTV aqui. Assim que eu fechar a transmissão, ele já salva. Depois eu vou subir também no YouTube, para quem não gosta de ficar com o Instagram na mão, vendo coisa. Vou subir no YouTube também para acompanhar, tá bom? Daqui a pouquinho eu já subo lá rapidinho. Beleza? Galera, o Bug Night aí, valeu, valeu pela ponte, valeu pela força. Kaique, aguenta aí, bicho. Eu vou encerrar a transmissão. Você dá 2 minutos, vai estar no IGTV, aí você pega do começo, tá bom? Valeu, gente. Quinta-feira que vem tem mais 2 da tarde. Todo mundo faz live aqui na Orfeu Digital. Tudo de bom. Um abraço. Um abraço.